Bem, então hoje a gente começa, né, essa aula aí. Vamos lá então. Bom, quando a gente fala de mobilidade, então a gente está falando de deslocamento, né, de circulação, né, de pessoas, geralmente aí, através de diversos modos aí, tem como aí, via rodoviária, via ferroviária, né, temos metrô, ônibus, que geralmente é utilizado, né. Hoje nós temos os aplicativos que também facilitou bastante o deslocamento, né. Então são vários tipos de formas das pessoas se deslocarem de um lugar para o outro, né, de migrarem, né. Pode ser diárias, pode ser sazonais, né, temporárias, né, por questões de trabalho, como a gente viu, estilo de vida, né, ou por questões aí também, né, de refugiados aí, movimentos de refugiados também tem muito a ver com isso também, né. Então a gente observa, né, ao longo de determinados períodos vários movimentos migratórios, né, seja por motivo diverso. Tem alguns casos que é caso de guerra, né, caso muita gente saiu da Europa, né, no período das guerras, das grandes guerras. Conflitos religiosos, étnico-religiosos, nós temos no Oriente Médio, também é muita causa de migração. Problemas econômicos, né? As pessoas migram muito por questões aí de melhorias de vida, né? Buscar melhor condições de vida, né? Nós temos na fronteira, por exemplo, do México ali, né, com os Estados Unidos. Hoje nós temos muitos venezuelanos, né? Eu mesmo dou aula para um venezuelano, estão na minha sala, então é bem interessante assim perceber esses movimentos aí, né, e acompanhá-los de perto também quando você tem um aluno também que você pode conversar, é muito bom. Bom, então, essa mobilidade profissional ela é influenciada por fatores, né, como eu já citei, né, oportunidades econômicas, condições políticas, ambientais, né, e preferências pessoais, né. Então, isso aí compõe muito a demografia, né, dos países, uma vez que pode fazer com que um fluxo de população entre num país, aumente consideravelmente a população ou diminua, né? Então, isso aí vai variar muito com a dinâmica de cada país aí, né? De desenvolvimento de cada país. Também nós observamos também às vezes alguns fluxos reversos, né? Como a Europa mesmo, né? Durante as guerras muita gente saiu, depois das guerras muita gente voltou para a Europa, então isso acontece também, né? Então nós temos vários tipos, né? De categorizar isso aí, né? São movimentos transitórios, de deslocamento, que também são chamados de pendulares, e as migrações mesmo, né? Então, por exemplo, nós temos aí, né, a imigração, que é quando a pessoa sai de um lugar e vai para o outro. Imigração, né, que é quando aquelas pessoas estão chegando num lugar, né, reassentamento, né, que é quando a pessoa aí se desloca para outro lugar, né, dentro de uma própria região ali, às vezes mesmo, né. Por questões de refugiados acontece muito isso, né? Bom, então esses movimentos transitórios, né, são temporários, de curto prazo, né? Geralmente está relacionado a um turismo, a viagem de negócio, né? Às vezes um representante comercial, às vezes fica na cidade ali, num hotel para, né, fazer alguma visita em algumas lojas, né, que precisa efetuar vendas, né? Educação, tratamento médico ou trabalhos sazonais, né? A gente tem muito caso aí de pessoas, às vezes, aqui na região aqui do café, aqui no sul de Minas, que muita gente vem... Só que nesse caso é mais sazonal, mas muitos vêm também para transitório, né? Às vezes da Bahia para cá, tem muito baiano apanhando café aqui, às vezes durante as semanas ele dá apanha, né? Esse é um movimento transitório. Então, elas não se estabelecem residência naquele lugar, mas ficam ali por um curto período de tempo, às vezes numa casa, num hotel, né, num determinado lugar. Eles são comuns, né, no mundo hoje que é muito conectado, né. Então as pessoas para diversas nacionalidades vão, né, e antes de retornar à sua casa aí, então elas viajam, né, para vários locais, né. Então a diferença da migração permanente, que a pessoa vai buscando aí se estabelecer, né? E mudar de residência, né? O transitório ele é temporariamente, certo? Então geralmente é um período mais curto, certo? Bom, então o movimento transitório, né? Ele tem, né? Tem significado de várias maneiras, né? Benefício econômico, intercâmbio cultural,
turismo e hospitalidade, mão de obra sazonal, saúde, educação e treinamento, transferência de conhecimento, estilo de vida flexível, resposta a crises, né? Então também tem aquele caso, né? Muita gente vai às vezes trabalhar, né? O estilo de vida ali, a pessoa trabalha com turismo, né? Então ela vive ali indo de um lugar para o outro, filmando, né? Blog e tal, fazendo esse tipo aí de migração, de movimentos, né? Transitórios aí por meio de estilo de vida, né? Que é mais flexível. Bom, então esse também, né? Tem algumas contrariedades isso aí, né? Questão de infraestruturas, né? Serviços em áreas de alta demanda, isso pode às vezes superlotar um determinado local por conta de algum fator aí, né? Ele requer planejamento e gerenciamento eficaz, né? Então às vezes nem sempre é fácil gerenciar isso aí. Bom, então é isso, né? Um movimento a negócio, né? Bom, então nós temos movimentos pendulares, né? Já são deslocações regulares, diárias ou semanais, que às vezes entre um local de residência e um local de trabalho ou de estudo, né? As pessoas às vezes usam o sistema de transporte como carro, às vezes um trem, metrô, ônibus, né? Para ir para o seu destino. Ele é muito comum em áreas urbanas, né? Onde as pessoas geralmente aí moram às vezes num local mais afastado na área periférica. E aí elas acabam deslocando para o centro, né? Às vezes da cidade. Aqui ficou meio redundante isso aqui. Então isso acontece muito, né? Nesse caso aí. Bom, então muito relacionado a trabalho, né? Esse termo aí pendular vai se aplicar especificamente a essas questões diárias, né? Então, tem a ver também com o planejamento urbano regional, porque ele vai fazer com que o tráfego de ir e vir seja muito grande, né? Então a infraestrutura de transporte vai estar muito relacionado com a qualidade de vida daquelas pessoas, né? Daquela região e daquela área. E isso é uma parte fundamental da rotina diária de muitas pessoas em muitos lugares urbanizados, né? É essencial, né? Essa migração pendular para a questão de trabalho, até mesmo em cidades vizinhas, às vezes o pessoal trabalha numa cidade um pouquinho maior, o pessoal vem das cidades menores que é a cidade maior para trabalhar. Isso acontece muito na minha cidade aqui em Varginha. Tem muita gente de lá em Mendes, de Três Corações, Três Pontes, que trabalhar aqui, né? Bom, ele tem muita importância, né? Por conta da questão da produtividade econômica, né? Do planejamento humano, dos negócios, comércio, transporte público, interação social, redução do impacto ambiental, gestão do tempo, acesso à educação, desenvolvimento regional e saúde e bem-estar. Tá associado aí com o movimento pendular. Ela é boa, né? Ela oferece benefícios, mas também tem a questão dos desafios, né? Por exemplo, o estresse, consumo do tempo, às vezes no transporte ali, às vezes é muito grande. Tem questões ambientais também, né? Principalmente nas áreas que tem muito tráfego, né? Que é muito intenso. Gera que a poluição ali mesmo, visual, sonora, e também que a poluição, né? Questão de gases de estufa, né? CO2. Então é necessário, né, um planejamento eficaz para suprir essas necessidades aí desse tipo aí de imigração, né, esse movimento, né, chamado pendular. Aí, ó, caso no metrô aí, né, que povão, né, o vulgo danado. Bom, então aí vamos falar também das migrações, né, são movimentos já permanentes, né, diferente que a gente viu aí, né, da pendular, diferente né, do outro tipo de migração que a gente viu, de movimentação, né? Nós vimos então dois, né? Os pendulares e os transitórios, né? Que uma é um pouquinho mais rápida, né? Então a migração ela pode ocorrer dentro do único país, né? Interna, né? Ou também envolver a travessia de fronteiras, né? Que é a migração internacional. Então ela é nacional ou ela é internacional, né? Ou interna ou internacional. Ela pode, como diz, né, ser impulsionado por vários fatores, né? Oportunidade econômica, política, familiar, ambiental, preferência pessoal, né? Estilo de vida está um pouco relacionado também, mas nem tanto, né? As pessoas não ficam indo de um lugar para o outro assim fixamente, muito com o estilo de vida. Às vezes a não ser que ela quer morar num país, por exemplo, né? Com um desenvolvimento maior, né? Tipo
na América do Norte, na Europa e tal. Bom, então tem vários tipos de migração, né? A imigração, né, que é quando as pessoas se mudam para um país permanente ali, a pessoa está naquele país, né, como imigrante. A emigração, quando as pessoas deixam seu país de origem para viver em outro permanentemente. E a migração interna, que é dentro daquele próprio país, às vezes vai de um estado para o outro, de uma área rural para uma cidade, né? Isso acontece dentro do mesmo país, né? Tem a internacional, né, de um país para o outro, aquela forçada que é relacionado aí a conflitos, pode ser étnicos, religiosos, enfim, perseguições ali internas, né, dentro daquele país, né? Então isso aí vai gerar refugiados, né, e tal, né, deslocados internos, isso aí gera muita questão complexa de lidar, né? E aquela migração voluntária, a pessoa quer mudar às vezes, né, por uma oportunidade de trabalho, para estudar, etc, né, estilo de vida e outros. Bom, então ela vai ter implicações sociais, econômicas, culturais, né, demográficas, né, tanto daquele país que está saindo, né, porque quando a pessoa sai do país, ela é uma força produtiva às vezes, né, às vezes ela é uma PEA, população economicamente ativa, ela é uma força produtiva, então isso aí acaba impactando também aquele país, né, de origem. Então, né, então o mercado de trabalho, né, toda essa questão aí demográfica a diversidade cultural, né, vai ser afetada, né, então ela é além de ser algo complexo, né, ela vai acontecer durante todo o período histórico, né? É um tema muito importante, né, para o mundo todo, né? Tem países que lidam com isso melhores, né? Alguns aceitam refugiados, né, e tal, imigrantes, outros não, né? Nós temos muito casos aí países que têm uma política de imigração bem rígida, né? Então isso é muito complicado, né? Eles deportam as pessoas, não lidam com aquelas pessoas que estão naquele país, né? Bom, então elas, já falei, tem implicações sociais, econômicas, culturais, né? Significativas tanto para aqueles países que saíram e para aqueles que estão chegando. Ela vai ter impactos econômicos, diversidade cultural, transferência de habilidade e conhecimento, né? Como é o caso da fuga de cérebro na Índia, que eu comentei em alguns slides anteriores, reagrupamento familiar, remessas, intercâmbio cultural, força de trabalho global e envelhecimento populacional. Bem, então, assim, como a gente já falou, né, a migração também tem desafios, né, porque tem que integrar aquelas pessoas, né, tem questão de emprego, tem conflitos culturais muitas vezes, né, das pessoas de um lugar que está vindo para aquele lugar que está indo, né, pressão sobre serviços sociais, às vezes é muita gente, né, disparidades econômicas entre imigrantes e população nativa, às vezes os imigrantes ganham menos, tem muita essa questão aí, né. Então, geralmente, os países precisam de políticas e estratégias de migração eficazes para aproveitar ali os aspectos positivos, né, daquela questão ali cultural, né, daquela questão ali, às vezes é uma mão de obra que está necessitando aquele país, né, os países estão com um déficit de mão de obra, né, em determinados setores, e também tem que enfrentar esse desafio, né, porque tem que ter emprego para essas pessoas, tem que acolhê-las para elas possam integrar a sociedade mesmo, não simplesmente mudar de um lugar para o outro e continuar com uma série de problemas, né. Bom, então é isso, pessoal. Essa aula é bem rápida, você viu que foi bem objetivo.